Jesus fala assim: olha, vocês estão passando por lutas, por provações, mas lembre-se o seguinte: quem realmente tem poder para abrir ou fechar uma porta sou eu, Jesus. A cidade da Filadélfia, né, essa Filadélfia, ela tinha um mercado muito forte, que era couros e seda, tá? Então o comércio de panos, o comércio de tecido era muito forte naquela região, tá? E quando o evangelho foi levado a Filadélfia, quando o evangelho foi pregado naquela cidade, formou-se então uma igreja verdadeiramente cristã. Ali se formou verdadeiramente uma igreja de Cristo. E o povo daquela igreja, o povo daquela cidade, aqueles que abraçaram, né, a fé, verdadeiramente se entregaram para Jesus. É importante falar, pessoal, que o território da Filadélfia, ele tinha uma forte influência grego-romana. Então, dentro da Filadélfia, dentro da cidade, havia muito também idolatria. Havia muita idolatria. Então, se adoravam vários deuses dentro daquela cidade. Se adoravam vários deuses naquele lugar, tá? Até existia vários templos para que as pessoas pudessem servir aos seus deuses, tá? E aí você vai entender um pouquinho o que acontece. Aqueles que aceitaram a Cristo, os verdadeiros cristãos, eles então começaram a passar por uma grande luta dentro da cidade. Por quê? Porque aqueles que aceitaram Jesus, automaticamente abandonaram algumas práticas pecaminosas, alguns costumes pecaminosos, e esse abandono por causa da fé em Jesus gerou uma grande perseguição sobre essas pessoas. Então, né, para você entender o contexto da história. Aí, por isso que a Bíblia fala assim. Então, vamos lá, capítulo 3, versículo 7. Por isso que já começa assim, ó, vamos lá. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo. Repare que ele fala aqui, ó, o santo, o verdadeiro. Por que ele está falando isso? Como eu expliquei para você, dentro de Filadélfia havia muitas religiões e havia muitos deuses naquele lugar. As pessoas cultuavam e adoravam vários deuses. Então aqui Jesus está enfatizando, ó, quem está dizendo essas coisas é o santo. Aí ele fala o verdadeiro, tá? Não é um Deus qualquer, é o Deus verdadeiro. Aí ele fala, ó, aquele que tem a chave de Davi. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém o quê? Fechará. E que fecha e ninguém o quê? Abrirá. Aí o versículo 8 diz assim: conheço as tuas obras. Aqui é Jesus falando para a igreja, pessoal. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, tá? A qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Daqui a pouquinho eu vou explicar para você por que ele falou dessa porta, tá? Tem um significado. Você já deve ter aprendido aqui, pessoal, lá logo no comecinho ali, ele fala assim, né? Ao anjo da igreja. Quem é esse anjo da igreja? É o pastor. Você sabia que o pastor, pessoal, né? O pastor, o bispo, presbítero, diácono, aquele que está à frente do trabalho na igreja, ele é chamado na Bíblia de anjo. Aqui na igreja mundial do poder de Deus, aqui de Praia Grande, eu sou o anjo que Deus colocou aqui. A palavra anjo, pessoal, para quem não sabe o verdadeiro significado, a palavra anjo significa mensageiro. O anjo, pessoal, ele é um mensageiro de Deus.
Qual que é a função do pastor dentro da igreja? Qual que é a função do pastor dentro da casa de Deus? Trazer a mensagem de Deus. A nossa função é essa. E, gente, às vezes não é fácil. Às vezes você trazer aquilo que Deus quer falar para o povo, às vezes, dá uma dor, pessoal. Porque tem muitas pessoas que às vezes ela pensa assim, eu vou lá para a igreja porque eu quero ouvir uma palavra para me agradar. E não é assim. Às vezes o que Deus quer falar para a gente, pessoal, não é para agradar, não. Às vezes o que Deus quer falar com a gente, é puxão de orelha. Sabia disso? Aí eu vou para a igreja hoje para ouvir uma palavra para agradar o meu ego. Está errado. Está errado. Isso já aconteceu uma vez comigo. Uma vez aconteceu comigo uma situação de uma pessoa veio na igreja e ela assistiu o culto, assistiu a reunião, e no final da reunião ela veio falar comigo. Eu tenho, pessoal, tá? Você vai perceber aqui na igreja o seguinte, eu tenho uma coisa comigo. Por exemplo, eu, Bispo Sérgio Antônio, eu não atendo ninguém antes da reunião. Não atendo. Bispo, eu preciso falar com o bispo. Antes da reunião, eu não atendo ninguém. Eu não atendo, não adianta. Bispo, tem uma pessoa aqui, bispo, ela precisa falar com o senhor, é caso de vida ou morte. Fala para ela ficar no culto, depois do culto eu atendo ela. Eu não gosto de atender ninguém antes da reunião. Vou explicar por quê. Não é porque eu sou metido não, pessoal. Sabe por que eu não gosto de atender ninguém antes da reunião? Porque, às vezes, o que a pessoa ela precisa ouvir é aquilo que Deus vai usar a minha boca na reunião para falar com ela. Já aconteceu de eu fazer a reunião, aí a pessoa chegava assim, bispo, preciso falar com o senhor, depois da reunião eu te atendo. Bispo, não dá para atender agora? Não, depois do culto. Aí a pessoa fica na reunião, quando acaba a reunião, aí a pessoa vai saindo e fala, ô irmão, você não queria falar comigo? Não, bicho, não precisa não. Tudo que eu precisava ouvir, o senhor já falou na palavra. Já aconteceu várias vezes isso, pessoal. Tá? Então, eu não gosto de atender ninguém na reunião, por quê? Vamos supor, a pessoa, eu estou aqui com uma palavra, eu vou pregar, por exemplo, vou pregar sobre adultério. Um exemplo, vou pregar sobre adultério. Aí a pessoa quer conversar comigo justamente sobre adultério. Aí, se eu converso com ela antes da reunião, na hora que eu estiver pregando, ela vai pensar o quê? Olha lá, o bispo está contando a minha vida para todo mundo agora. Então eu não atendo ninguém para ninguém achar, pessoal, que eu estou fazendo a reunião baseado no que ela falou. Entendeu? Às vezes, já aconteceu várias vezes, do que eu pregar é o que está acontecendo com a pessoa. Isso é o quê? É o Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo. Aliás, uma coisa engraçada, pessoal, quando eu cheguei na igreja, a primeira vez que eu cheguei na igreja, o primeiro culto que eu assisti na igreja foi um culto de domingo à noite. A primeira vez que eu fui na igreja foi um domingo à noite. E quando acabou o culto, irmão, eu saí tão bravo da reunião, mas saí tão bravo. Por quê? Porque tudo que estava acontecendo comigo, o pastor falou no culto. Só que eu não entendia. Aí, na minha cabeça, eu pensei que a minha mãe, ela tinha conversado com o pastor e tinha contado a minha vida para o pastor. Eu saí bravo com a minha mãe. Eu falei, mãe, coisa feia, fofoqueira, hein, mãe? Aí a minha mãe começou a dar risada. Por quê, Sérgio? Mãe, coisa feia, mãe. Nunca mais vem nessa igreja. A senhora foi contar minha vida para o pastor. E a minha mãe dando risada. Por quê? Porque tudo que o pastor falou que estava acontecendo comigo. Só que daí, pessoal, durante a semana, o sangue, esfriou. Aí eu comecei a pensar, mas peraí. O pastor falou coisas que estão acontecendo na minha vida que nem a minha mãe sabe. Então não foi minha mãe que falou para o pastor. Aí eu comecei a pensar, entendeu? Depois é que eu vim entender que foi o Espírito Santo que colocou aquilo no coração do pastor. Então, o pastor, ele é o anjo da igreja. A palavra anjo é mensageiro. É aquele que traz a mensagem. Tá? Jesus está falando então, para o pastor da igreja de Filadélfia, Jesus está falando assim, olha, eu conheço tudo que vocês estão passando. Jesus fala, eu conheço,
Estas coisas diz o santo verdadeiro. Vai mais um pouquinho na frente, vai lá no versículo, o versículo acho que 9, vai no versículo 9. Olha o que Jesus fala para a igreja lá né? Versículo 9, ó. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu o quê? Te amei. Você vê que Jesus falou assim, olha, eu sei que no meio da igreja existem alguns que dizem ser cristãos, mas na verdade não são. O que estava acontecendo, pessoal? Os cristãos de Filadélfia, eles estavam passando uma luta, por quê? Porque pelo fato deles terem aceito Jesus como seu Salvador, eles estavam abandonando as práticas do pecado. Só que havia muitas pessoas, tá? Que elas estavam, entre aspas, sendo prejudicadas por causa da conversão. Quer ver uma coisa para você? Deixa eu tentar explicar para você o seguinte. Você já pensou, por exemplo, se todo o povo aqui de Praia Grande, pensa um pouquinho comigo aqui. Imagine você que todo o povo de Praia Grande, todo o povo, Praia Grande tem um pouco mais de 300 mil habitantes, né? Tem mais um pouco, acho que 380 mil habitantes, se não me engano. Acho que 370 e pouco, uma coisa assim. Você já imaginou, pessoal, se todo o povo de Praia Grande se convertesse verdadeiramente a Jesus? Você já parou para pensar o que seria dos bares? O que ia acontecer com os bares? Ia ter que fechar. Se todo o povo de Praia Grande se converter a Jesus, o que vai acontecer, meu irmão, com casas de prostituição? Vai ter que fechar. Se todo o povo de Praia Grande se converter, tá? Se todo o povo se converter, o que vai ser das pessoas que vivem do tráfico de droga? Vão falir. Vocês estão entendendo mais ou menos assim onde eu quero chegar? Às vezes, pessoal, não vale a pena, entenda, às vezes não vale a pena um povo se converter a Jesus. Porque a conversão de uma pessoa pode trazer um certo prejuízo para muitas pessoas. Quem aqui bebia de carcá mesmo, de carcá? Bebia bastante, irmão? Todo dia? Todo dia? Rapaz. Você já pensou, meu irmão, o prejuízo que vocês deram para Philip Morris, para Souza Cruz, para Brahma, para Antártica? Olha só, meu irmão. Vocês estão entendendo? Você já pensou se o Brasil verdadeiramente se convertesse? Essas empresas iam falir tudinho, pessoal. Como é que vai fazer? Então, às vezes, não é vantajoso. Por que no Brasil, pessoal, a gente tem uma luta muito grande para pregar o evangelho? Parece que não, né? Aparentemente não, né? O Brasil é conhecido como um país livre, entre aspas. Mas não é bem assim não, pessoal. Você vê, né? A gente está aí numa luta aí para poder arrumar casa para morar aqui, né? Graças a Deus temos os irmãos aqui que nos ajudou, mas sempre aquela coisa, alguns casos, quando a pessoa sabe que é para a igreja, é para a igreja? Não alugo não. Já teve caso da gente arrumar um salão para a pessoa para alugar. Quanto que é o salão? R$3.000. Aí tá tudo certinho. Aí quando a pessoa fala assim, você vai alugar para quê? Eu falei, é para a igreja. É para a igreja? Ih, rapaz, eu errei, não é 3.000 não, é 5.000 o aluguel. Já aconteceu isso já. As pessoas, às vezes, já têm isso, né? E às vezes, meu irmão, uma luta, uma batalha. Mas ó, você vê, né? Quando a pessoa, ela verdadeiramente ela serve a Jesus, pessoal, as lutas são grandes.
Jesus, ele falou aqui, você vê que ele fala aqui para a igreja da Filadélfia, né? Jesus, ele fala assim, ó, versículo 8, ó: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta, o quê? Aberta, a qual ninguém pode. Mas ele fala assim, ó, que tens o quê? Por que ele enfatiza? Eu sei que você está com pouca força, por causa das lutas, das adversidades. Gente, você já parou para pensar que tudo para quem é de Deus é mais difícil? Para um pouquinho para você pensar. Para um pouquinho para você pensar. Tudo para quem é de Deus é mais difícil. Por que será, pessoal? Porque, meu irmão, o mundo não quer que a gente venha prosperar. O mundo não quer que você venha progredir. O mundo não quer. O diabo não quer que você venha progredir na tua vida. Ele quer que você fique travado, estacionado. E aí muitas vezes o diabo levanta pessoas. Você vê que ele fala, né, pessoal? Isso aqui é interessante, versículo de número 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, quer dizer, tem muita gente no seu meio que diz ser de Deus, mas não são. Aí Jesus fala aqui, né, pessoal? Se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu o quê? Te amei. Aí o versículo 10 ele fala assim, ó: porque guardaste o quê? A palavra da minha, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Gente, a igreja de Filadélfia ela passou por uma luta muito grande, porque tentaram fazer de tudo para acabar com os cristãos daquele lugar. Só que o povo de Filadélfia não desistiu. Aquele povo, meu irmão, eles não recuaram, não retrocederam. Mesmo passando por lutas, mesmo passando por provações, mesmo passando por perseguições, eles permaneceram firmes na presença de Deus. Aí por isso que Jesus fala lá no versículo 8, ele fala, né? Aliás, o versículo 7, ele fala assim, ó: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém o quê? Fechará, e que fecha e ninguém. Jesus fala assim, olha, vocês estão passando por lutas, por provações, mas lembre-se o seguinte: quem realmente tem essa chave significa autoridade, poder. Quem realmente tem poder para abrir ou fechar uma porta, sou eu, Jesus. O homem, pessoal, você sabe que o homem, ele tem poder também. O homem tem poder. Só que o poder do homem é limitado. O poder do homem é limitado. O advogado, ele tem poder. O juiz tem poder. Não é verdade? O patrão tem poder. O presidente tem um poder. Só que esses poderes são poderes limitados. O verdadeiro poder, quem tem é só Deus. E aí Deus fala assim, ó, eu é que tenho a chave de Davi. Se eu abrir uma porta para vocês, ninguém vai fechar. Pode ser que venham lutas, pode ser que venham dificuldades. Mas se eu abrir uma porta para vocês, ninguém vai fechar. Se eu determinar que uma porta vai se fechar também, ninguém vai abrir. Essa autoridade só Deus tem, pessoal. E o que Jesus ele quer falar para a gente, pessoal, através dessa carta da Filadélfia? Talvez você esteja passando por situações, sabe, tribulações, perseguições. Mas a palavra que Jesus quer falar para você é o seguinte: olha, não desista, não desanime. A porta que você precisa que Deus abre, Ele vai abrir, ninguém vai fechar. Não vai, pessoal.
Você sabe que o diabo ele pode até se levantar, o diabo, né? A gente está falando aqui de Golias, né, na terça-feira, né? A gente começou a campanha de Golias. Quando o Golias apareceu no campo lá, cadê? Tem alguém para me enfrentar? Aquele abestalhado grandão, né? Todo mundo ficou com medo. Só Davi que não, porque Davi sabia que maior era o Deus dele do que aquele gigante. Amém, pessoal? E olha, eu vou dizer uma coisa para você, igreja, para terminar aqui na carta da Filadélfia, o versículo aqui de número 11, né? Olha que bacana. O versículo 11, Deus fala assim, ó, mostra aí para mim. Venho sem, conserva o que tens, a perseverança, sua fé, seu amor, conserva os que tens, para que ninguém tome o que, pessoal? A tua coroa. Jesus está mandando falar assim, olha, não desista. A luta está difícil? Permaneça. Você está passando por uma aprovação? Fica firme. Não deixa ninguém roubar a tua coroa. Não deixa ninguém roubar. Fica firme. Aí no versículo 12 ele fala assim, para terminar. Ao vencedor, eu faloei uma coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais o quê? Sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Diga glória a Deus. Jesus, ele quer gravar o seu nome, ele quer fazer de você, sabe, um memorial. Gente, as lutas que você está passando hoje, as batalhas que você está enfrentando hoje, não são nada perto da vitória que Deus vai dar para você. Amém? Coloca uma coisa no teu coração: sem lutas não há vitória. E quanto maior for a sua luta, maior vai ser a sua vitória também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Vamos orar? Vamos nos fortalecer mais ainda? Fica de pé, por favor.